Colombo descobriu a América, em 1942, da história oficial que todos conhecemos, um europeu, o genovês Cristóvão Colombo, pisou pela primeira vez em solo americano. Entretanto, alguns historiadores sugerem que não só europeus, mas asiáticos teriam chegado à América muito antes, como é o caso dos chineses e polinésios. A controvérsia segue com uns defendendo, outros rechaçando o ponto de vista de que, até mesmo há mais de 1000 anos, nosso continente foi visitado por civilizados. A história do povoamento das terras do globo está repleta de peripécias, aventuras que, catalogadas nos documentos mais antigos, revelam costumes, relações entre culturas e contatos entre os povos, muitas vezes antes insuspeitos. Assim é que o estudo da linguística traz à luz influência entre os vários idiomas e dialetos, os mais estranhos uns aos outros. Pode-se encontrar semelhanças entre as palavras chinesas, inglesas, árabes e indígenas americanas, por incrível que possa parecer. Quase todos os linguistas concordam que o primeiro idioma, a língua mais antiga falada, foi o aramaico. Tem relação com também o antiquíssimo Yiddish, que deu origem primeiro ao hebraico, a língua judia. A se acreditar na Bíblia, foi apenas após o episódio na Torre de Babel que surgiram os diversos idiomas. O fato é que tudo leva a crer que os homens tiveram contatos entre si diversas vezes na história, desde que o ser humano surgiu. Segundo muitos cientistas e a Bíblia, na região da Mesopotâmia, hoje é o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. De lá para cá, os homens se espalharam pela terra. Assim foi que os indígenas vieram do Oriente em tempos muito remotos, e os europeus só após 1942, ano do descobrimento da América, chegaram ao Novo Mundo. Existem, entretanto, indícios de contatos entre povos civilizados e pré-históricos antes do descobrimento da América e do desembarque de Cabral em 1500. É certo que muita coisa pode ser apenas matéria para escritura de almanaques e assuntos para conversas de bruxos e místicos New Age, esotéricos de carteirinha. Muita coisa, porém, merece sim ser analisada com mais seriedade. Uma delas é a atividade exploradora dos chineses por volta do meados do século XV. Assim foi que a China, em 1405, partiu em busca de novos postos para comércio em seus navios enormes, 5 vezes maiores que as posteriores caravelas europeias, e com sua ciência náutica avançadíssima para sua época. Chegou muito antes dos navegadores italianos, espanhóis e portugueses às costas africanas e, segundo alguns, descobriu a América em 1421. Quem assim afirma, não sem veemente constatação, é Gavin Menzies, historiador inglês, segundo o qual o almirante chinês Zheng He esteve em nossas terras com 300 navios 70 anos antes de Colombo. Governava a China então a dinastia Ming, numa época ainda tida como de extremo refinamento cultural e avanço científico. O imperador Zhu Di, chefe de seu reino, onde predominava o fausto, a riqueza, a esquadra tripulada por nada menos que 28.000 homens a explorar terras no Índico, no Mar da Arábia, na costa leste, no oeste da África, chegando a atravessar o Atlântico e atingir a América sob o comando do eunuco Zheng He, homem de confiança de Sua Majestade. Então, 1405 a 1420, os avançados barcos chineses estiveram no Camboja, em Java, Sri Lanka e Índia. Um ano depois teriam partido para atravessar o Oceano Índico e, costeando a África, dar volta no globo, passando pelo Novo Mundo, a América. Agora, as especulações do pesquisador Gavin Menzies é documentalmente em contexto, que em 1405 a 1433, os chineses exploraram todo o Índico e o Mar da Arábia e também a África Oriental. Por isso, escavações recentes no Quênia encontraram porcelanas chinesas do século XV, que eram raridade até na China. Segundo Geoff Wade, professor da Universidade de Singapura e um dos mais renomados relatores do período Ming. As incursões marítimas dos chineses são consideradas as expedições mais importantes da história da navegação. Foi no ano de 2002 que Menzies publicou em sua obra intitulada 1421, o ano em que os chineses descobriram a América. O livro causou polêmica quando foi publicado pela editora portuguesa Don Quixote. Nele, Gavin Menzies afirma, entre outras coisas, que Zheng He fez, a partir de 1421, a viagem de circunnavegação, um século antes de Fernão de Magalhães, tendo dobrado o Cabo da Boa Esperança, onde hoje é o país denominado África do Sul, com seu temível mar, bravíssimo, onde tantos encontraram um naufrágio e a morte. Os imensos navios chineses, com 120 metros de comprimento, teriam resistido bem às tempestades e às ondas gigantescas. É consenso entre os estudiosos que, em meados do século XV,
Os chineses eram donos de uma tecnologia náutica avançadíssima, capaz de permitir viagens muito longas. Foram eles, afinal, os inventores da bússola. Os europeus, em suas incursões por mar, deparavam com problemas como escorbuto, doença causada pela deficiência alimentar. Os chineses, por sua vez, não tinham essa preocupação, pois levavam em suas naves animais vivos destinados à alimentação. Também se sabe que acompanhava a frota grandes navios de tanque conduzindo água potável para consumo que permitia o abastecimento de seus milhares de tripulantes durante um mês, o que afirma a pesquisadora Louise Levante, autora do livro When China Ruled the Seas. Mário Esproviero, especialista em cultura oriental da Universidade de São Paulo, é um dos que afirma que os chineses, com suas habilidades náuticas, poderiam de fato ter alcançado a América, bem como antes dos europeus, que não reuniam condições técnicas tão avançadas, dado que os chineses passeavam pelo Índico desde o século IX. Entretanto, as controvérsias não são poucas nem infundadas. Xu Consheng, professor da Universidade Fushu da China, diz: navegavam próximo à costa com o intuito de comerciar porcelana, seda e pedras preciosas. Estavam interessados no comércio e não em conquistar e colonizar terra. A bem da verdade, as evidências que Menzies apresenta não são muito sólidas. Uma delas é a gravura de um barco figurado num dos mapas utilizados pelos navegantes europeus que descobriram a América. Esse mapa, elaborado em 1459 por Bramauro, cartógrafo veneziano, retrata, segundo Menzies, um navio chinês, o que seus detratores não contestam, e representa também o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, que, diz a história, só seria descoberto 30 anos depois por Bartolomeu Dias. Isso seria uma das provas que os chineses conheceram a África Ocidental bem antes dos europeus. Outra indicação que Gavin Menzies toma como prova do passado chinês pelo Ocidente em tempos remotos são pedras encontradas em Cabo Verde, que, segundo o historiador, tem gravuras e inscrições em chinês. Tal afirmação não foi, entretanto, possível confirmar. As inscrições, por estarem desgastadas pelo tempo, não puderam ser decifradas, pelo menos com as técnicas atualmente disponíveis. O debate segue em meio a afirmações de que os europeus tiveram contato com os chineses, como foi o caso de Nicolau de Conte, veneziano que teria vivido em Calicut, na Índia, por volta de 1520 e que teria tido contato com Zheng He. Bramauro afirmou, de acordo com Menzies, que seu mapa teve por base informações fornecidas por de Conti. Existe ainda um observatório marítimo na Flórida, nos Estados Unidos, construído há mais de 500 anos, e ainda, de acordo com Gavin Menzies, perdido pelos chineses da frota de Zheng He. Alguns, porém, disseram que a afirmação é completamente implausível e que o observatório é nada mais que uma construção espanhola. Os críticos de Menzies, que não são poucos, dizem que o estudioso baseou suas conclusões em suposições e que não há documentos escritos indicando que os chineses fizeram viagem tão longa. Menzies rebate afirmando que a dinastia Qing, que sucedeu a Ming, era conhecido por sua aversão ao Ocidente e que é fato histórico que seus conterrâneos procederam à destruição de todos os documentos que se seguiram a viagem para o Oeste. A polêmica prossegue com Geoffrey Wade afirmando que foram encontrados na China, no Vietnã e Camboja monumentos de pedra que narraram as viagens náuticas de Zheng, que não abordam em nenhum momento as supostas viagens transatlânticas.